tentar nos influenciar e apresentar a nós, servo de Deus, para que eu e você caiamos em tentação e nos afastemos do Senhor. E em meio a esse tempo, a igreja precisa reconhecer e se fortalecer dia após dia nos seus ideais, naquilo que ela acredita. O tema da nossa mensagem de hoje mostra como nós éramos antes de aceitar a Jesus. O período em que o plano de salvação de Deus e o que devemos nós fazer após a salvação. A igreja ela precisa dia após dia recordar da onde ela veio, da onde Deus a tirou. E como era a nossa situação antes do Senhor enviar Cristo Jesus para morrer por nós. Por isso eu quero ler com os amados Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versos de 1 a 10. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso ensinamentos relevantes dos nossos dias. Éfeso, uma igreja que ficava na Grécia Antiga, agora sob o domínio do Império Romano. Paulo então escreve àquela igreja para que ela seja fortalecida pelo seu Deus, para que ela não se deixasse levar pelas influências que estavam vindo sobre ela, influências que não agradavam ao coração do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Como já dito, o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Éfeso com o objetivo de fortalecer aquela comunidade, até porque as heresias que estavam vindo sobre aquela igreja eram muitas. A igreja precisava se fortalecer para se diferir desse mundo. Então, essa carta de Paulo aos Efésios, ela se difere também das outras que Paulo escreveu. Em todas as cartas de Paulo, quase todas, nós vemos Paulo exortando alguma prática que a igreja estava fazendo. Paulo ele confrontava as igrejas naquilo que elas precisavam corrigir e as disciplinava com a palavra do Senhor. Mas a igreja de Éfeso, ela dificilmente nós conseguimos encontrar uma repreensão de Paulo aqui. Mas ele faz lembrar a eles de onde eles vieram, a salvação pela graça do Senhor e o que eles precisavam fazer após essa salvação. Aí nós vemos que o apóstolo João lá em Apocalipse relata que eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas o apóstolo Paulo mostra aos Efésios que eles precisavam recordar de onde eles estavam vindo. Ele então apresenta aos Efésios a doutrina de Cristo Jesus, um resumo da fé cristã. Ele mostra de onde nós saímos, da queda de Adão, a separação, a morte, a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário para nós estarmos aqui, hoje cultuando ao Senhor. Então Paulo ele tinha por objetivo fortalecer aqueles irmãos na palavra da verdade, com o verdadeiro evangelho. Pois, como já disse, já naquele tempo, falsos ensinos pairavam no meio da igreja. E muitas igrejas estavam caindo por conta desses falsos ensinos, desse falso evangelho. Ele queria que os Efésios entendessem o conceito da unidade cristã, do que é ser um verdadeiro cristão. O que os Efésios precisavam entender é que o cristão ele precisa estar unido, e a igreja precisa estar unida dia após dia, e ela só está unida se está fortalecida, está firmada na rocha que é Cristo Jesus.
Por isso nós precisamos dia após dia recordar da onde Cristo nos tirou. Qual era a nossa condição antes de Jesus nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E também, semelhante aos tempos de Paulo, nós temos vivido tempos muito complicados. Tempos em que a igreja precisa se fortalecer para não se contaminar e não se deixar levar pelas falsas doutrinas e pelas coisas desse mundo. Nós temos visto que muitas coisas do mundo têm adentrado dentro da igreja. A igreja que deve exercer influência sobre o mundo e não o mundo na igreja. É isso que nós precisamos entender como servos do Senhor. Precisamos fortalecer essa verdadeira verdade que liberta, que só Jesus Cristo salva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E será que nós temos conceito e temos plena certeza de que somente Jesus Cristo salva? Muitas vezes nós deixamos levar por falsas doutrinas e também por muitas outras preocupações e acabamos deixando e nos esquecendo da onde Jesus nos tirou. O que Deus fez por nós. Essa geração, nós temos visto que as perseguições da igreja têm aumentado, o pecado tem progredido dia após dia. O que a pergunta que nos fica é: o que a igreja está fazendo nessa sociedade hoje? Será que a igreja tem se fortalecido para resistir, para combater os desafios, ou ela tem deixado com que as coisas, com que os costumes deste mundo entrem dentro da congregação dos santos? Paulo então ele fortalece os Efésios e ao mesmo tempo ele faz um resumo do plano de salvação, daquilo que Deus fez por nós. Ele fala do amor de Deus, ele fala do motivo que nós sermos salvos, é pela graça e através da fé. Mas primeiramente a partir do verso 1 até o verso 3, Paulo ele fala da situação do homem sem Deus. Nós vemos que o homem foi criado perfeito, sem defeito algum. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós não tínhamos pecado algum, não cometíamos erros, mas infelizmente o homem acabou caindo em pecado em Adão, e com isso toda a humanidade foi contaminada e fomos separados do Senhor. E passamos de filhos da luz para filhos da ira, filhos com a dor do pecado, que nos separa e que nos distancia do Senhor. Porque o homem sem Deus é semelhante a um peixe fora d'água, é morto. Por isso, sem Jesus Cristo, nós não podemos alcançar a vida eterna. Ele nos mostra como antes nós andávamos no curso desse mundo, nós andávamos praticando as coisas com prazer, fazíamos os desejos da nossa carne, cedíamos aquilo que nós estávamos querendo, não nos objetivávamos a fazer a vontade de Deus, mas aquilo que nós achamos ser certo, seguimos as portas que nós achávamos ser certo e muitas vezes acabamos nos frustrando com isso. Nos entregamos à vontade da nossa carne, nos entregamos à vontade dos pensamentos, deixamos com que as coisas desse mundo dominem a nossa vida. Mas Paulo ele deixa muito claro que isso era no outro tempo, era antes de nós aceitarmos a Jesus. A igreja ela precisa olhar para da onde ela veio. Todos nós, crentes ou não crentes, nós somos convidados aqui a olhar para dentro do nosso coração e reconhecer que sem Deus nós não somos nada, nada somos e nada podemos fazer. Jesus em João capítulo 15, verso 5, ele diz que sem mim vocês nada podem fazer. Jesus ele disse que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Em outro texto, em Isaías capítulo 53, verso 6, o profeta Isaías escreveu o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Paulo ele deixa bem claro que essas atitudes de se entregar aos desejos da carne, fazer a nossa própria vontade, não fazer a vontade do Senhor, a vontade dos nossos pensamentos, ceder aos desejos da carne, isso era no outro tempo, era antes de nós aceitarmos a Jesus. E o problema é quando esses problemas do velho homem começam a habitar dentro do novo homem, do novo nascimento. O problema é quando a igreja começa a deixar com que o velho homem comece a reinar no seu coração.
sendo que ela já é transformada e já nasceu de novo. A igreja ela precisa influenciar esse mundo, mas o que nós temos visto hoje em dia é o mundo influenciando a igreja. A igreja não tem muitas vezes cumprido o seu papel de influenciar, de ser sal da terra e luz do mundo, como ouvimos na igreja. A igreja não tem cumprido a sua missão, e é isso que nós somos exortados aqui, a lembrar de onde nós viemos e reconhecer que o nosso Deus é todo poderoso, e lembrar que esses problemas não devem habitar no novo ser, no novo nascimento, não deve habitar em nossa vida agora que somos transformados por Deus. Eu e você precisamos lembrar de como era a nossa vida sem Deus, de condenação. A ira de Deus estava sobre a nossa cabeça, mas Ele, pela sua grande misericórdia para conosco, enviou Cristo Jesus, e pelo seu sacrifício Ele nos salvou pela graça por meio da fé. Por isso, sem Cristo Jesus nós não podemos fazer coisa alguma, e essa é a nossa condição antes, sem Jesus, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados do Senhor, condenados ao inferno, porque nós cometemos erros, porque nós, popularmente dito, pisamos na bola com Deus. Mas, depois de lembrar aos Efésios da sua condição sem Deus, ele mostra o plano de salvação do Senhor pela graça por meio da fé, versos de 4 até o 9. Ele mostra o plano de salvação do Senhor. Ele mostra a condição do homem sem Deus e agora ele dá a memória ao seu povo. O plano que Deus fez para que eu e você pudéssemos estar aqui na presença dele. Pela misericórdia de Deus e pelo seu favor imerecido que nós conhecemos como graça, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus ele botou vida onde a morte estava reinando, porque Ele é Jesus, como cantamos. Não há nada que Ele não possa vencer, e não foi suficiente a morte para pará-lo. E a morte também não para aquele que crê e entrega a sua vida a Jesus. Muitas vezes, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, nós temos a ideia que a igreja ela perde no final, ao que dá a se entender. Mas a igreja ela não nasceu para perder ou para ser derrotada. A igreja nasceu para ser vencedora. Não por nós ou pela nossa força, mas por Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, o apóstolo João vai dizer que Cristo venceu todas as coisas e com Ele nós também podemos vencer. É com Ele que a igreja consegue vencer os desafios que tanto assolam em nossos tempos. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, pela renovação da sua misericórdia. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor nunca estão gastas demais para serem derramadas na minha e na sua vida, mas precisa de nossa parte um quebrantamento de coração. Lembrar que sem Ele nós somos nada. Estamos condenados, justamente porque nós erramos, porque nós pecamos. E nos entregando a Ele, pela sua graça, pelo favor que nós não merecemos, podemos ter salvação, não pela nossa força, ou porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Cristo fez por nós. Cristo em sua morte, Ele quebrou o paradigma, Ele quebrou tudo que nos separava de Deus. Nos tempos antigos, somente o sumo sacerdote poderia adentrar no Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus no meio do povo de Israel. Somente este estava autorizado pelo Senhor para entrar no Santo dos Santos. Eu e você não poderíamos participar deste culto na presença do Senhor. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia adentrar na presença de Deus. Mas quando Cristo morreu, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou. O véu que separava o restante do tabernáculo do Santo dos Santos foi rasgado. Isso estava mostrando para todos nós que aquilo que nos separava já não nos separa mais. O pecado que nos afastava de Deus não nos afasta mais se estamos em Cristo Jesus, se somos lavados pelo seu sangue.
devemos nos lembrar de tudo que Ele sofreu por mim e por você. Todos os açoites que Ele levou em nosso lugar, a coroa de espinhos, cravos em suas mãos. Tudo isso foi para nos salvar, para nos tirar da condição que já vimos que estávamos, de pecadores, de condenados. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, através de uma fé confessada por uma singela oração. Basta uma oração de arrependimento para que você alcance a salvação pela graça por meio da fé. E Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos confessar os nossos pecados hoje em dia e receber o perdão. 1 João capítulo número 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que nos separava já não nos separa mais. E a pergunta que fica é: se Deus fez tudo isso por mim e por você, se Ele rasgou o véu, se Ele nos permitiu agora adentrar na Sua presença e participar desse culto que nós estamos aqui, o que nós temos feito com esse tempo e com as oportunidades que Ele nos tem dado? Será que temos aproveitado essas oportunidades para estar na casa do Senhor? Será que nós temos aproveitado o nosso tempo, pelo menos uma vez por dia, para buscar o nosso Deus? Muitas vezes nós deixamos que as outras coisas, que os compromissos, entre aspas, se tornem prioridades acima do Senhor no nosso coração. E aí o crente cresce fraco, e um crente fraco cai nas armadilhas do inimigo. Por isso Paulo ele exorta a igreja para que ela não caia, para que ela se fortaleça e se edifique na rocha que é Cristo Jesus. Hoje as pessoas muitas vezes acham que a salvação é somente pelas boas obras. Acho que todo mundo já ouviu isso alguma vez, que a salvação é pelas boas obras. Ou você praticando o bem, você consegue ter salvação. Mas por mais que uma pessoa seja boa, pratique o bem, pratique as coisas boas que nós podemos ter, se ela não tiver Jesus em seu coração, ela infelizmente está condenada ao inferno. Não há meio termo na salvação. Ou você é salvo por Cristo, ou você continua na mesma condição que vimos há pouco. A salvação ela é pela graça, por um favor que nós não merecemos, através da fé. A fé ela é o veículo que nos leva ao Senhor, e a graça é a ponte. A graça nós podemos exemplificar como se no próprio Jesus, porque Ele que é a ponte que nos liga ao Senhor, e através da fé, que é o veículo que nós chegamos à crença, confessamos os nossos pecados e somos salvos pela graça. Certa vez, o pregador ele disse o seguinte: as obras não são a causa da nossa salvação, porque a obra não salva ninguém, mas as obras são resultado da sua salvação. Nada pode nos salvar a não ser Cristo Jesus. Como lemos no tema de missões nacionais, eu sou o caminho. Não há outra oportunidade, não há outra porta para conseguir a salvação. Ele é verdade porque todo outro método de salvação é mentira. Ele é a vida, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo estamos vivos e conseguimos, ou melhor, herdamos a vida eterna por Cristo Jesus. E hoje muitas pessoas recebem tantas oportunidades claras, de aceitar o Senhor Jesus, mas muitas delas ainda continuam nas trevas e permitem com que o velho homem que vimos há pouco continue perdurando após você ter nascido de novo. Não podemos, a igreja não pode se entregar aos prazeres da carne, aos desejos do seu coração. A palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. A igreja não pode agir como o velho homem, mas deve agir como o povo transformado pelo Senhor, que busca cumprir a vontade de Deus. Ele morreu para que eu e você buscássemos cada vez mais a Ele. E o que eu e você temos feito com essas oportunidades? Será que eu e você temos aproveitado o nosso tempo que temos para buscar o Senhor? Para nos lembrar de onde Ele nos tirou, do seu plano de salvação. Uma vez salvos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo encerra essa passagem
no verso 10, dizendo que nós somos feitura do Senhor e criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós, como a igreja, devemos resplandecer a pessoa de Cristo Jesus em tudo que nós façamos. Por mais que seja difícil, e é difícil, você resplandecer Jesus em meio ao mundo cheio de trevas. Não é fácil porque eu e você pratiquemos a palavra de Deus. Mas é necessário porque uma vez salvos pela graça, através da fé, precisamos resplandecer o caráter de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós precisamos a todo tempo estar praticando e imitando o que Cristo fazia. E o que Jesus fazia, ele pregava em todas as ocasiões, ele não media esforços para que as pessoas conhecessem a verdade. O que Jesus mais fez nesse mundo foi pregar e se santificar, se afastar dos prazeres da carne. Por isso ele não pecou e pôde ser um cordeiro imaculado pelo sacrifício e pelo pecado. Ele conseguiu fazer o que eu e você não conseguimos, que é parar de pecar. Mas uma vez salvos em Cristo, nova criatura, ela não pode deixar que o velho homem se torne participante do seu dia a dia. E tem que cada dia mais se fortalecer no Senhor para que isso não aconteça. Hoje as pessoas acham que pode ser salvo por Cristo hoje e amanhã continuar com o mesmo caráter que estão tendo. Pessoas acham que podem ser salvas hoje, mas mudança de vida não acontece. Cristo Jesus requer de nós fé para podermos ser salvos. Mas se não houver mudanças de atitudes, eu convido você a repensar se você realmente foi salvo pela graça. A salvação depende de uma atitude de mudança de vida, mudança de caráter. Não há como eu e você sermos pequenos cristos, cristãos, representantes de Cristo aqui na terra, embaixadores por Cristo Jesus, se nós ainda deixamos com que o velho homem seja presente no nosso dia a dia. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas elas são resultado de uma salvação. Se as nossas obras revelam o contrário daquilo que nós professamos, precisamos olhar para dentro do nosso coração. E muitas vezes é isso que tem acontecido conosco. Muitas vezes nós temos permitido que com que as coisas desse mundo e com o velho homem continuem perdurando dia após dia. Deus em Cristo lhe preparou as boas obras para que nós sigamos os passos do nosso Mestre. E talvez você esteja se perguntando assim, mas por que eu devo praticar as boas obras, se elas não podem me salvar? É porque Deus deseja que uma vez transformado, você continue nesse processo de se desviar do pecado, processo que se chama santificação. Buscamos a perfeição, não iremos conseguir aqui nesse mundo, mas buscamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, ou devíamos estar fazendo dessa forma. Devemos seguir o caminho e as trilhas que Deus tem preparado para nós. E se acabamos caindo, o que acontece? Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas que desagradam ao Senhor muitas vezes com atitudes. Nós não devemos continuar prostrados e caídos pelo caminho, mas devemos nos reerguer, crendo que pela graça de Deus e pela sua misericórdia, que é grande para conosco, que evita que nós sermos consumidos, nós podemos receber o perdão. Como já dito no EBD, aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu vou rejeitar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tudo o que fazemos aqui deve mostrar a pessoa de Cristo Jesus para que mais vidas sejam alcançadas, porque essa é a missão da igreja. A principal missão que Deus nos deu em Cristo Jesus foi resplandecer o seu caráter, foi pregar esse evangelho. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo e pregar esse evangelho a todas as criaturas, a toda criatura, a todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. As boas obras, elas devem ser um veículo entre as outras pessoas e Deus, porque as nossas obras devem resplandecer a Cristo, e se resplandecem a Cristo, as pessoas olharão para nós
enxergarão Cristo Jesus e poderão ser levadas ao arrependimento. E devemos representá-lo em qualquer questão, em qualquer área de nossa vida. E com isso, meu amado irmão, se você entendeu que como é a nossa vida sem Deus, mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, mas que em Cristo Jesus, pela graça de Deus, pelo seu amor incondicional, Ele nos conduz à vida eterna por Cristo Jesus, que é o caminho, e por essa verdade que jamais falha. Nós conseguimos a vida porque Ele é o caminho, Ele é a estrada que nos leva para Deus. Em tudo, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos concedeu vida, e vida em abundância. Que Deus assim nos abençoe.